Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 18 de setembro do ano da graça de 2020 e este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E espero que este possa ser um dia em que nós possamos gozar e regozijarmos de facto na proximidade e na intimidade com o Pai e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amados, terminando esta semana alguma reflexão sobre o início desta jornada na carta de Tiago, eu queria só relembrar algo que considerámos no domingo e que tem a ver com o alvo que Tiago, de uma forma muito clara, deixa aqui bem expresso. Quando ele começa por dizer que as provações, as dificuldades são proveitosas e até nos devemos alegrar nelas, ele não deixa de dizer o objetivo para o qual elas existem e que nós compreendemos serem necessárias. Ele diz que os benefícios é porque elas vão nos tornar, vão incrementar a perseverança. Obviamente, e ele liga, e não podemos deixar de lembrar isso, liga isso à nossa experiência de fé, tornando-nos perseverantes, ou seja, homens e mulheres, filhos de Deus que permanecem até ao fim. Perseverar é permanecer até ao fim. E a caminhada cristã, na caminhada cristã, obviamente, esta é uma característica insubstituível. De facto, a ausência da perseverança, ou seja, não chegar ao fim da jornada, é confirmar que nunca estivemos nela, porque esta é uma característica presente na nova vida em Cristo. Mas ele diz que esta perseverança, sendo uma ação na nossa vida, ou seja, algo que nós vivemos todos os dias, então vai ter um efeito transformador nas nossas vidas. E diz ele no versículo 4 que nos vai tornar perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Esta expressão em nada deficientes tem a ver com maturidade, ou seja, discípulos de Cristo que têm recursos para lidar diariamente com estas questões. E no domingo, se o Senhor nos permitir, vamos perceber que Tiago começa-nos a dar uma visão, uma compreensão de como é que isso na prática vai acontecer e o que é que Deus tem preparado e disponível para que isso aconteça na nossa vida. E portanto há um objetivo, aliás, amados, eu creio que um dos mais, para mim pessoalmente foi essencial, um dos elementos mais significativos da vida cristã é o facto de nós termos propósitos. Nós sabemos o que é que estamos aqui a fazer, sabemos porque é que vivemos, porque é que existimos, porque é que passamos pelas coisas, sabemos para onde é que vamos. Esse de facto tem sido o problema grave da humanidade. E tantas pessoas nós encontramos e nos cruzamos que não sabem, questionam-se o que é que nós estamos aqui a fazer, para onde é que vamos, têm muitas dúvidas, quem é que nos pôs aqui, porque é que nós existimos. Nós sabemos isso porque a Bíblia e o Pai, através também da revelação do Espírito Santo, nos têm trazido ao nosso coração essa convicção. E por isso, todas as coisas que nós vivemos e experimentamos, sabemos que não são acasos, são intervenções, são permissões da parte de Deus, mesmo quando elas, como vamos ver mais à frente também, são intenções declaradas do nosso inimigo para nos destruir, até nessas o Senhor está presente connosco e lhe dá propósitos. E ao passarmos por essas circunstâncias que o Pai naturalmente poderia evitar, mas que Ele permite, nós somos de facto transformados para um alvo de perfeição, de integridade, de maturidade. Quando estava a pensar sobre isto, veio à minha mente a carta aos Hebreus é uma carta cheia também de muito conteúdo importante e o autor, nós não sabemos, mas poderá ter sido Paulo, não há de facto certezas sobre isso, mas o autor
às tantas fala sobre isso no capítulo 5 e diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esta é uma visão muito interessante do qual é o alvo de tudo isto e desta caminhada e destas circunstâncias. Nós, em crianças, aquela pergunta sempre muito interessante que fazemos e ao qual creio que todos nós somos colocados, o que é que queres ser quando for grande? Qual é o teu... E depois, quando somos crianças, temos uma série de desejos. Alguns deles até se concretizam. Depois, conforme vamos crescendo, vamos, obviamente, também alterando um pouco dessa ideia. O que é que quero ser quando for grande? A pergunta, creio que se aplica à nossa vida espiritual. O que é que eu quero ser quando for grande espiritualmente? E o autor da Carta aos Hebreus está aqui a desmascarar um pouco aquilo que às vezes acontece. O que acontece é que muitas vezes nós não crescemos. E aquilo que Tiago está-nos a preparar e que ele nos vem de uma forma muito clara a falar, lembrando, amados, que ele está a falar à igreja que estava dispersa, que estava a passar por dificuldades, o que ele está a dizer é: vocês vão passar por dificuldades, mas essas dificuldades têm um objetivo, maturidade. O que eu quero ser grande espiritualmente falando é ser alguém maduro, alguém, como o autor da Carta aos Hebreus aqui diz, alguém que sabe discernir o bem e o mal, alguém que tem recursos espirituais para passar a cada circunstância da vida sem desesperar, sem voltar a ser uma criança instável. O mesmo autor da Carta aos Hebreus, um pouco mais à frente, no capítulo 12, num texto que obviamente nós conhecemos muito bem, vem-nos trazer uma imagem que tem tudo a ver também com aquilo que Tiago registra e que nos ajuda muito a compreender o objetivo e a necessidade até que nós temos de passar por circunstâncias difíceis, por provações, por dificuldades. Algumas delas, e obviamente aqui o autor da Carta aos Hebreus está a falar exatamente sobre essas, são até correções da parte do pai, como pai, que é nosso, e nós assumimos a nossa condição de filhos. Então esse é um ato de amor, porque ele diz... Eu vou ler a partir do versículo 7, capítulo 12. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito mais em maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, na disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. E depois o versículo 14, muito conhecido e muito significativo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, tudo isto faz parte da nossa caminhada cristã e estas dificuldades nós percebemos que não são o desejo do Pai. O Pai não desejava que nós passássemos por isso. Isto é uma condição inerente ao pecado no qual nós vivemos. E por causa disso trouxe essa condição a situações que nos obrigam a passar por dificuldades. Mas elas têm um objetivo: tornar-nos perfeitos, íntegros, maduros, corrigir-nos. E tudo isto é um ato de amor da parte do Pai, e o Pai nos dá as condições, nos dá a palavra para que nós cresçamos, o alimento para que nos tornamos adultos, adultos maduros,
e que finalmente possamos depois receber a coroa de glória, ver o Senhor, como o autor da carta aos Hebreus nos diz. Amados, o que é que nós queremos ser quando formos grandes do ponto de vista espiritual? Queremos ser perfeitos, íntegros, maduros, sabemos discernir o bem e o mal, sabemos o que estamos aqui a fazer, sabemos a quem amamos, sabemos por quem somos amados e sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque amamos ao Senhor. Amados, que o Senhor nos ajude a compreender estas verdades e a ajudar-nos a caminhar dia após dia nesta jornada para a honra e glória do seu nome. Se o Senhor permitir, no domingo estaremos juntos aqui para celebrar o seu santo e bendito nome, para nos congregar em adoração que tanto desejamos e também para voltarmos à palavra que certamente irá continuar a abençoar os nossos corações. Um santo dia muito abençoado, que o Senhor a todos guarde e abençoe, e até amanhã, até domingo, quando o Senhor assim o permitir.